acontece quando os bancos centrais, os bancos comerciais imprimem dinheiro, quando eles criam dinheiro? O Bitcoin tende a subir. Isso porque a moeda fiduciária, tanto real, dólar, euro, todas essas moedas elas não têm nenhum lastro. Basicamente, a grosso modo, a gente pode falar que os governos imprimem dinheiro a seu bel prazer. E o Bitcoin é um dos que mais se valoriza com a destruição monetária causada pelos bancos centrais, pelos governos. Agora, como que a gente faz para medir isso? Tem indicadores para medir essa destruição monetária que acaba beneficiando o preço do Bitcoin? Hoje eu vou falar aqui de vários indicadores para olhar como que está sendo essa criação de dinheiro. Muita gente vem falando desse assunto recentemente. Eu já uso como base há vários anos. Primeiro eu vou mostrar o indicador que eu usava lá em 2020 e que acabou funcionando muito bem lá no ciclo de 2020-2021. É o balanço do Fed. Ali a gente consegue ver tudo que está sendo criado de dinheiro pelo Banco Central dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos é que tem o dólar, que é a moeda de reserva global, 60% de tudo que é usado como dinheiro de reserva no mundo está em dólar americano. Então eu olhava muito o balanço do Fed. Sabe onde que a gente consegue olhar? Checa aí. É só pesquisar no Google Fed Total Assets. Esse daqui é o balanço do Fed. E o que a gente consegue ver é que, olha só que interessante, a partir de 2008 começaram a ter períodos em que esse balanço ele cresce muito rápido. Isso aconteceu em 2008, um pouco em 2014 e 2020 na pandemia. Antes disso, o balanço do Fed não crescia tanto assim e ele começou a explodir. E não é à toa que ele começou a explodir em 2008. É justamente na grande crise de 2008 que os bancos centrais começaram a intervir muito mais forte. E, curiosamente, foi aí que começaram esses ciclos de 4 anos. Como 2008 teve eleição presidencial nos Estados Unidos e também foi a criação do Bitcoin, o halving, que tem como base 4 anos, ele acaba seguindo esses ciclos. Então, a cada 4 anos, normalmente temos grandes intervenções de bancos centrais. Eles compram títulos do tesouro americano, os bonds, e também eles compram aquelas hipotecas, tem até título podre de hipoteca lá da crise de 2008. Basicamente o Banco Central começou a salvar todo mundo para impedir uma crise maior. Só que o que acontece é que a gente tem momentos de inflação, como aconteceu recentemente, de subida de preços, e principalmente os ativos não param de subir mais. Desde então, o ouro está subindo, S&P 500, Nasdaq e o Bitcoin também. Muitos ativos têm essa correlação. Só que, olha só, é muito importante entender que olhar só o balanço do Fed pode não ser a melhor métrica. Dá uma olhada. Para quem olha somente o balanço do Fed, lá em 2009 teve muita injeção de dinheiro, teve ali também 2013, principalmente na pandemia. Vamos usar o exemplo aqui no último ciclo. Depois que os bancos centrais ligaram a impressora literalmente, olha só, isso daqui foi quando juros foi para zero, os bancos centrais do mundo inteiro começaram a comprar títulos e imprimir muito forte. É o chamado Quantitative Easing, QE. E olha só, aqui foi mais de 3 trilhões de dólares ali na metade e durante 2020 e 2021. Então quem olhou isso daqui, legal, acertou. Sabe qual é o problema? Depois disso, o balanço do Fed ele só caiu. Ele tinha imprimido tanto dinheiro aqui que depois agora ele está fazendo o contrário, ele está vendendo títulos. Mas mesmo assim, o Bitcoin continuou subindo. É importante notar também que lá em 2017 a gente teve um bull market muito forte no Bitcoin e ele também não estava comprando ativos, não tinha esse quantitative easing. Então, para quem olha somente no balanço do Fed, pode estar perdendo muita coisa. Ele não é um indicador que tem funcionado sempre. Desde 2022, o Bitcoin já saiu de 15 mil dólares para mais de 70 mil dólares. Agora, no momento que eu faço esse vídeo, o Bitcoin está acima de 60 mil dólares. E o Fed ainda continua com juros altos, está ali em 5% ao ano e ele está vendendo títulos, reduzindo seu balanço. Como que é possível, então, ter bull market nesse caso? Bom,
tem gente que utiliza outro indicador que usa como base também o balanço do Fed, é o chamado Fed Net Liquidity. Além de ter o balanço do Fed, eles colocaram mais dois componentes ali. A conta do Tesouro Americano, que é do próprio governo americano, e também o Reverse Repo, que são umas operações de repo reversa que o Banco Central americano está fazendo. Curiosamente, muita gente está falando ultimamente desse indicador, mas olha, cuidado, porque se você olhasse esse indicador, você também teria perdido todo esse ciclo de alta dos últimos 24 meses. Aqui eu estou no site do Guru Focus, onde ele mostra a Fed Net Liquidity, que está aqui em amarelo. Olha só, ele está em amarelo. E azul tem o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que também costuma seguir a liquidez. Olha só, funcionou muito bem 2020 e 2021, mas olha só, desde 2022, mesma coisa, os juros ainda alto, o Banco Central diminuindo ativos, essa liquidez caiu. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Isso daqui já faz um ano. S&P 500 subindo e a liquidez, né, o Fed Net Liquidity só caindo. Se a gente olhar nos últimos 12 meses, olha só, despencou a Fed Net Liquidity, só que os preços ainda estão subindo. Por isso que é muito perigoso olhar somente para esses indicadores. Eu gosto de olhar para esses indicadores, mas não como uma forma tão objetiva para entrada e saída, aporte de ativos como o Bitcoin, por exemplo. Cuidado se você está olhando Fed Net Liquidity ou balanço do Fed. Agora tem outro indicador que esse sim tem funcionado muito bem e muitos grandes economistas e investidores, eles também usam esse daí, como é o caso do Raoul Pal, da Real Vision, a Lynn Alden, e também tem economistas da escola austríaca como Daniel Lacalle que utiliza. E ele é o M2, o agregado monetário M2, só que não só dos Estados Unidos, e sim global. Você percebeu que a gente estava olhando aqui somente a liquidez do Banco Central americano? Mas e os outros países? E quando a China imprime dinheiro? E quando a Europa imprime dinheiro? Quando o Brasil imprime dinheiro? Então, para começar, o melhor indicador é aquele que usa os grandes países, índice de liquidez global e não somente o dólar. Quem olhou somente o dólar ficou para trás nesse ciclo. Muita gente ficou esperando os 12K, esperando um crash, só que a liquidez global estava subindo, apesar da americana está diminuindo. O agregado monetário M2, ele vai pegar tudo que é dinheiro, moeda em circulação, tudo que tem conta corrente, conta poupança e também alguns títulos mais líquidos. Basicamente, se fosse uma criptomoeda, ele ia pegar o supply circulante e mesmo aquilo que está em staking, só que consegue ser tirado e usado facilmente, que tem muita liquidez, ele acontece ali. O que acontece é que esse supply, esse fornecimento circulante, ele não para de crescer. Como o fornecimento circulante ele é infinito e ele cresce muito rápido das moedas fiat como euro, dólar e o real, o Bitcoin, que é escasso, ele vai se valorizando. Sabe quando você escuta falar da Banana Zone, que quem fala muito é o Raoul da Real Vision, ele usa o M2. Quem também usa o M2 como liquidez global é o Daniel Lacalle, que ele escreve bastante para Mises Estados Unidos, Escola Austríaca de Economia. E aqui ele está falando muito parecido com esse meu discurso: destruição monetária e expansão de ativo. Aqui ele mostra essa liquidez global. Olha só, durante esse ano ele mostra que ela está crescendo nos últimos meses. Liquidez global, Global Money Supply. Quem publicou recentemente um artigo muito bom também foi a Lynn Alden. Ela publicou, na verdade foi escrito pelo Sam Callahan, mas ela revisou e publicou aqui no site dela. E olha só que interessante, ela colocou que vários ativos globais tem correlação com a liquidez global, como por exemplo ouro, S&P 500 e o Bitcoin, sendo que o Bitcoin é o que tem mais correlação com a liquidez global. E para deixar claro a medida que ela usa, olha só, ela colocou como medir a liquidez global, usando o M2, que é uma medida de quantidade de dinheiro, que inclui moedas físicas, contas bancárias, contas em poupança, money market, que é o pessoal que compra aqueles títulos de tesouro americano mais líquidos. E esse é o mesmo indicador que eu mostro bastante por aqui, a linha azul. Ele é o M2
global. Aqui eu tenho a quantidade de dinheiro fiat em 11 bancos centrais. Aqui tem dólar americano, tem euro, tem dinheiro brasileiro, chinês, japonês, russo. São 11 bancos centrais. É um índice de M2 liquidez global. Mas por que muita gente se confunde? Porque não é somente o dinheiro dos Estados Unidos que é importante, o dólar. Então é importante usar não só o dólar americano, mas também usar as outras moedas dos grandes países do mundo. Eu utilizo 11 bancos centrais, por exemplo. Outra questão é que não é somente os bancos centrais que criam dinheiro. O sistema bancário, os bancos comerciais também criam dinheiro. Como a gente vive em um sistema de reservas fracionárias, quando você deposita dinheiro no banco, se você depositar, por exemplo, R$1.000, aqui no Brasil, o banco pode emprestar 4, 5 vezes mais, literalmente criando dinheiro do nada. E nos Estados Unidos ainda é pior. Alguém tiver dinheiro na conta dos Estados Unidos, $1.000, os bancos nem precisam mais por reserva. Eles podem literalmente criar dinheiro infinito. Por isso que a quantidade de dinheiro, esse M2, ele não para de subir. Alguns momentos, como 2018, 2022, teve queda no M2 global, mas normalmente está subindo. Está subindo já faz quase 2 anos. E a expectativa é que deva subir aí por pelo menos mais um ano. A gente tem esses ciclos de mercado que vem acontecendo a cada 4 anos desde a crise de 2008. E depois tem gente que fala que Bitcoin é complicado. E entender o sistema fiat, o sistema bancário tradicional, parece que é de propósito feito para ninguém entender. Mas se você quiser entender, tem um livro que eu recomendo que é o Padrão Fiat, do Saifedean Amos. Ele é o mesmo autor do livro O Padrão Bitcoin. Padrão Fiat, ele ajuda muito a entender como é que funciona criação de dinheiro, sistema bancário tradicional, toda a impressão de dólar. O padrão Fiat, a alternativa da humanidade à escravatura da dívida. Se você quiser ter acesso, checar sempre esse índice de liquidez global que eu tô vendo, ver todas essas análises, ciclos de mercado, ferramentas avançadas de como se posicionar comprando Bitcoin ou usando opções para se proteger em alguns momentos, usando opções para comprar calls e puts, ficar operando de maneira antifrágil, igual diz o Nassim Taleb, faça parte da Academia Cripto. Eu vou deixar na descrição o link para quem quiser fazer parte do nosso grupo Premium, para você estar conosco no Discord, debatendo. A gente tem 2 encontros semanais, um para falar de opções, outro para falar de novos projetos, teses econômicas, novas oportunidades do mercado cripto, novos lançamentos, tudo isso aqui na Escola Cripto. Se você gostou desse vídeo, aproveita, dá um like, se inscreve no canal da Escola Cripto e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Até a próxima!